Essa é uma série especial para mim e espero que seja especial para vocês. Em primeiro lugar, eu quero começar com uma revelação. Eu sei como essa série começa e não sei como ela termina. Tenho planejado 3 ou 4 mensagens adiante, mas eu não sei, pode ser que dure 8 mensagens, porque meu trabalho aqui vai ser muito difícil. É na contramão da cultura. E meu trabalho aqui nesses dias vai ser convencer vocês de que não há lugar melhor no mundo para você estar do que na casa de Deus, na igreja. Alguém já deve estar pensando assim, domingo que vem eu já vou assistir um jogo e tal. Não é bem isso que é a minha prioridade, né? Porque a prioridade da gente, o que é? É ter sucesso na vida, ganhar dinheiro e saúde. Então a gente fica focado nisso e a gente vai atrás de onde tem esse tipo de informação. Por isso que as igrejas que falam disso o tempo inteiro estão lotadas. Essa semana eu estava assistindo um programa de televisão, não estava assistindo um programa de televisão, mas dei aquela zapeada e parei no programa de televisão dessas igrejas televisivas. Gente, que vergonha que eu sinto, eu não sei vocês, mas assim, os caras usando um negócio tirado de terreiro, tal de ponto para botar no chão, para você ir lá e pisar e não sei o que. Isso é coisa de macumba, gente. Os caras usando isso na igreja, porque a hora que você pisar naquele negócio, sua vida vai mudar e tudo. E tá assim de gente que vai atrás e pisa no negócio e paga para aquilo e dá oferta durante uma semana, faz a corrente não sei do que, pro dia que chegar aquele dia da fogueira santa de não sei da onde, para que enfim Deus vai olhar para aquele negócio que você pisou no chão ou para aquele cara que foi queimar o seu pedido lá em Israel e vai se compadecer de você. Eu não sei como alguém acredita nisso, de verdade. Eu não sei como alguém consegue acreditar nisso. A Bíblia é tão simples, o Evangelho de Jesus é tão simples. E as coisas que funcionam de verdade passam longe disso. As coisas que funcionam de verdade são diretamente ligadas ao que Jesus ensina, ao amor, à comunhão, à comunidade, a servir. Sabe, esse ponto alto do cristianismo é você parar de olhar para você mesmo e olhar para o outro. Isso é o ápice do ensino de Jesus. Então vai completamente na contramão. Mas eu quero e vou, trabalhar duro para que nesses próximos 4 ou 8 domingos, a gente possa juntos chegar nessa conclusão, que assim, a melhor coisa para nós, cada um de nós, por pior que seja a situação que você esteja atravessando, a melhor coisa que você pode fazer é estar conectado com Jesus Cristo e com uma comunidade. E é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês. Bom, mas eu entendo a resistência de algumas pessoas, principalmente quando o assunto é igreja. Muitos testemunhos que a gente escuta, até como o de hoje, mas muitos testemunhos que a gente escuta em conversas, pessoas profundamente magoadas e machucadas por causa da igreja. Parece que eu estou falando duas coisas que não caminham juntas, né? Mas sim, é verdade, muita gente sofreu, até às vezes nessas igrejas como essas que eu estou falando, porque você foi lá, você colocou todo o seu dinheiro, você achou que Deus respondia assim, daquele jeito, você comprou um negócio, você pagou para o cara queimar seu pedido, você fez um monte de coisa, você deu nó na fronha, eu já vi até isso também, e não aconteceu. Aí você fala assim, isso não funciona, a igreja não funciona, aí você descobre que seu dinheiro estava sendo usado para outra coisa, que não era para o crescimento do reino de Deus, aí você fica frustrado e fala, não quero mais, já deu. Então eu entendo isso, e eu quero dizer para vocês hoje, no primeiro capítulo dessa série, é que isso não é novo, isso não começou agora. A igreja tem feito um péssimo trabalho apresentando Jesus há muitos anos, há séculos. Para ser bem sincero, depois do 4º século para frente, a gente começou a ver esses absurdos. Eu não sei se vocês sabem, mas a igreja caminhou os primeiros 300 anos muito bem, mas aí
cresceu o olho do imperador Constantino, ele começou a ver que igreja e poder estavam começando a se misturar, porque as pessoas seguiam o que os líderes religiosos falavam, e muita gente tinha se convertido, e muita gente estava seguindo os ensinamentos de Jesus. Então ele falou: vamos usar esse poder político. Então Constantino juntou essas forças e em 325 teve um concílio onde eles colocaram uma série de regras, e a partir dali criou-se a instituição igreja. Até ali a igreja era um movimento de pessoas que falavam sobre Jesus. Ali criou-se uma instituição com regras, com leis, com liturgias, com determinações, e eu vou falar para você, é ali que a coisa começou a degringolar. A partir dali a coisa começou a dar errado. E tantas coisas que você já deve ter lido, que talvez até justifique algumas opiniões que você tem sobre a igreja, coisas que foram feitas na Idade Média, por exemplo, gente torturada, morta, por causa de discordar com alguma coisa da igreja, de alguma lei. Os padres, bispos, eles tinham todo o poder, eles podiam mandar prender, podiam mandar matar, se apenas desconfiassem que alguém estava sendo herege, falando alguma coisa contra eles. Então a coisa foi indo de mal a pior, e até chegar num ponto onde a igreja, que naquela época era a igreja católica, isso é histórico, não posso dizer outra coisa, a igreja chegou ao ponto de vender lugar no céu, mais ou menos o que os caras estão fazendo hoje na televisão. A igreja fazia isso lá na Idade Média. Então assim, você podia comprar a entrada no céu para o seu tio, que é um bandido que vive lá não sei aonde, mas se ele te mandar um dinheiro, você vai lá, faz uma liturgia, você vai lá, compra um papel mesmo, um documento de que seu tio vai poder entrar no céu, inclusive se ele já tiver morrido. Vamos ler, tá? Se alguém não está sabendo do que eu estou falando, inclusive se ele já tiver morrido, ele foi um pilantra, assassino, ladrão, morreu, mas ele deixou uma fortuna. Então, dependendo de quanto você der para a igreja te dá uma certidão, e aquela certidão vale para o cara entrar no céu. A hora que chegou nesse ponto, um padre chamado Lutero ficou revoltado, falou: não, aí não, vocês estão apelando demais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí Lutero se revoltou, escreveu 95 teses, pregou na porta da igreja, e a partir dali começou um movimento chamado protestantismo, que era um protesto contra aquilo que a igreja estava fazendo. Daí nasceu o que a gente chama hoje de evangélico, né? Um movimento protestante. Mas não se anime muito não, achando que foi a resposta maravilhosa para tudo. Não. O próprio movimento novo, depois de alguns anos, já começou a se dividir. Metodista para cá, luterano para cá, anglicano para cá, batista para o outro lado, já começou a se dividir de novo. E muita coisa, em nome de Deus, foi feita, muitas guerras foram feitas em nome de Deus, muita gente foi morta em nome de Deus, e isso não tem nada a ver com a igreja de Cristo, o planejamento inicial. Quando Jesus veio para esse mundo, as coisas já estavam confusas. Jesus chegou num momento difícil, onde o Império Romano era poderosíssimo e dominava sobre tudo, escravizava todo mundo. O Deus daquela época, não sei se você sabe, o Deus era o próprio imperador. O imperador era o Deus, e já tinha o Filho de Deus. Quem era o Filho de Deus? O Filho do imperador. Nesse contexto Jesus apareceu. E aí também tinha os deuses, Zeus, Afrodite. Era nesse contexto que Jesus apareceu, trazendo uma nova mensagem da reconciliação com Deus, do amor, do serviço. Você quer ser o primeiro? Entre no último lugar da fila para você ser o primeiro. Jesus veio com uma mensagem revolucionária. E sabe o que isso gerou? Uma transformação gigantesca no povo. E o povo cristão, o povo de igreja, o povo crente daquela época fez toda a diferença, toda a diferença. Eu trouxe aqui um artigo
que eu quero ler para vocês, mais ou menos o que era a igreja que Jesus deixou logo depois que ele partiu, aquela primeira igreja. O que eles faziam nos primeiros 200, 300 anos. Só algumas coisas eu quero pontuar para vocês. Primeiro, eu vou ler uma declaração de um estadista grego, para você ter uma ideia de como era, naquela época, o jeito que as pessoas tratavam o próximo. É muito comum hoje em dia você ver as pessoas falando assim que os cristãos são preconceituosos, né? Você já deve ter escutado isso. E é incrível, porque os cristãos são o oposto disso. Os cristãos verdadeiros, aquilo que Jesus ensinou. Então, para você ter uma ideia como era naquela época de Jesus, um estadista grego escreveu o seguinte, até vai colocar no telão aí, como que ele fala: nós mantemos prostitutas por prazer, mantemos jovens escravas para as nossas necessidades sexuais do dia a dia, mantemos as esposas para a geração de filhos e para a guarda fiel dos nossos lares. Então, enquanto um homem apoiar a sua esposa e família, não há vergonha alguma em ter casos extraconjugais. Percebe? Era assim que se pensava naquele tempo. Mulheres, escravos, eram todos cidadãos de segunda categoria, não tinham importância nenhuma. Não sei se vocês sabem, muitas vezes nascia uma menina numa casa, eles abandonavam no deserto, jogavam no rio, porque era menina. É nesse contexto que Jesus veio. Então, os documentos dessa época revelam algumas coisas que eu quero ler para vocês. Muitos cristãos se viram perseguidos e torturados por suas crenças estranhas, devido ao fato de receberem escravos, tratarem as mulheres como iguais e exigirem que os maridos tratassem suas esposas com respeito e fidelidade. Os recursos da igreja eram usados para comprar a liberdade de muitos escravos. Olha que curioso, isso era a igreja dos primeiros séculos. Enquanto os pais romanos deixavam as suas crianças indesejadas, o que são crianças indesejadas? Defeituosas, às vezes meninas. Enquanto os pais romanos deixavam as crianças indesejadas nos campos para morrer, os cristãos, adotavam as crianças e desafiavam a estrutura social cuidando delas. Isso eram os cristãos. Eles viviam uma contracultura e mostravam amor, graça e afeição por aqueles com crenças diferentes. Isso é o cristianismo. É isso que eles aprenderam com Jesus. Isso talvez tenha se tornado ainda mais evidente quando várias pragas atingiram Roma em 165 depois de Cristo e depois numa outra etapa em 251 depois de Cristo. No auge dessa praga, que ficou conhecida como Praga de Cipriano, estimava-se que cerca de 5.000 pessoas morressem por dia em Roma. Uma praga violenta, 5.000 pessoas morriam por dia na cidade de Roma. Muitos romanos fugiam da cidade acreditando que era a ira dos deuses. A maioria dos nobres, médicos, estadistas e padres fugiram da cidade em bandos, deixando os pobres sofrendo. Em vez do medo e da autopreservação, os cristãos rapidamente invadiram as cidades e cuidavam dos pobres, dos doentes, mesmo correndo riscos para as suas próprias vidas. O que eles entenderam era simples. Isso aqui é um documento, gente. O que eles entenderam? Deus amava a humanidade e assim, para amar Deus de volta, supunha-se que a pessoa deveria amar e cuidar do outro como Jesus fazia. Durante esse período, os cristãos não apenas enterravam os seus amigos mortos por causa da praga, mas eles também enterravam os pagãos que haviam morrido e não tinham dinheiro para ser enterrado. Os cristãos compravam sepultura para eles. Os relatos estimam que algumas igrejas alimentavam 3.000 pessoas diariamente. Os romanos começaram a maravilhar-se, muitas vezes sussurravam nas ruas: veja como eles se amam. E não surpreendentemente, o cristianismo expandiu-se rapidamente. Não parece contrário de tudo que você imagina, assim, da crítica que a gente recebe às vezes como igreja?
preconceituoso, é isso, é aquilo, só pensa em dinheiro. Gente, a igreja de Jesus Cristo é isso aqui. É isso aqui que a gente sonha e sempre sonhou para essa igreja aqui, como tem várias outras igrejas com o mesmo propósito. A gente não é um bando de gente que se reúne para ouvir uma música boa e uma palavra positiva para alimentar a sua semana. Isso aí tem coach fazendo isso. A única diferença é que você vai pagar mais caro. Mas isso aí está cheio de gente fazendo. Você entra no YouTube lá. A gente se reúne para ser isso aqui, para ser as mãos e os braços de Jesus aqui na terra. E isso começou com a primeira igreja, que a gente, os que são cristãos há mais tempo, sabe, em Atos 2 descreve exatamente o que era essa primeira igreja. Eu vou ler alguns versículos só de Atos capítulo 2, para você entender o que estava acontecendo naquele momento e como que a igreja começou. E é esse despertar que eu quero, em nome de Jesus, que aconteça no nosso meio. Que a gente cada vez mais volte a ser uma igreja parecida com isso aqui, sabe? Onde, servindo aos outros, você é abençoado por Deus, e onde você, colocando foco no outro, no próximo, os olhos de Deus vão estar sobre você, ao invés da gente manter aquele procedimento, aquele querendo tudo pra gente, aquela coisa egoísta, aquele procedimento egoísta, não, é tudo para mim, eu estou precisando, aí eu preciso disso, eu preciso de paz, de alegria, de dinheiro, disso, daquilo, sempre eu, a gente não olha para o outro, e o propósito dessa igreja de Jesus Cristo não é esse, e a gente vai conhecer um pouco sobre isso. Bom, o que estava acontecendo aqui num contexto bem rápido, o contexto de Atos 2 é assim: Jesus tinha morrido na cruz, você conhece essa história, passou 3 dias no túmulo, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele não foi aos céus direto, ele ficou 40 dias convivendo com as pessoas. Então, muita gente viu Jesus, muita gente conversou com Jesus depois dele ter ressuscitado. Então, era o assunto do momento, toda aquela região, todo mundo falando: olha, eu vi ele na cruz, eu vi ele morto, eu vi ele sendo sepultado, e depois ele estava comendo lá com os discípulos na praia, eu vi, ele conversou comigo. Então, 40 dias Jesus circulou depois de ter sido ressuscitado. Então esse era o assunto que acontecia. Aí depois de 40 dias Jesus subiu aos céus, foi embora e avisou o seguinte: ele falou: olha, aguardem, porque assim, a minha presença física não vai estar mais aqui, mas eu vou enviar o meu Espírito para viver em vocês. Então aguardem que o Espírito Santo será enviado dos céus até vocês. Então Jesus partiu. Eles ficaram mais ou menos uma semana, muito provavelmente naquele lugar onde eles tomaram a última ceia, que ficou conhecido como cenáculo. Eles ficaram ali, aguardando, conversando. Se Jesus falou que vai vir o Espírito Santo, vai chegar o Espírito Santo. A gente não sabe nem como é que é isso, né? E aí, aproximadamente 50 dias depois da morte de Jesus, depois dos 40 que ele teve, depois daquela semana que eles ficaram esperando, mais ou menos 50 dias, do nada, o coração deles se incendiou e eles começaram a proclamar Jesus e a pregar Jesus com uma ousadia que eles nunca tinham sentido, e aquilo chamou a atenção de todo mundo na região, toda a cidade. As pessoas, se aglomeravam ali para ouvir eles falando, e eles estavam num poder tão grande que eles falavam e as pessoas de outras línguas entendiam o que eles estavam falando. Tem gente que confunde isso aqui um pouco, acha que eles estavam falando línguas estranhas. Eles não estavam falando línguas estranhas, eles estavam falando a língua deles e as pessoas compreendiam nas suas línguas. Então, lá em Atos, fala sobre isso. Eu vou ler alguns versículos para você. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Outras línguas compreensíveis, né? Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo estes o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, porque cada um
os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? E como? Então como? Ao ouvirmos cada um de nós, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Olha o tipo de pessoas que tinham lá. Tinha pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próximo ao Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E a mensagem deles qual que era? O que eles estavam anunciando que todo mundo podia compreender? Israelitas, ouçam essas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, vocês viram os milagres, alguns de vocês foram curados, vocês estavam lá. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus ressuscitou Jesus, e todos nós, quer dizer, todo mundo que estava ali, somos testemunhas desse fato. Gente, fazia uma semana que Jesus tinha subido ao céu. Todo mundo que estava ali já tinha ouvido falar, já tinha um tio, uma tia, um filho, um pai que tinha visto Jesus. Todo mundo estava ciente do que estava acontecendo. Eles não estavam falando nenhuma novidade, mas isso aqui estava trazendo luz, estava iluminando aqueles corações. Era através do Espírito Santo. E Pedro os advertia. Com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. O que é que Pedro estava anunciando, que a gente quer anunciar aqui nesse lugar? Nós sabemos que toda a nossa volta, a gente vive corrupção o tempo inteiro. Nós mesmos, às vezes, estamos corrompidos por desejos, por coisas que a gente gosta de fazer, mas que a gente sabe que está errado. E as pessoas ao nosso lado, as instituições. Eu acho que hoje ninguém mais confia que vai vir um salvador da pátria, um governo que vai mudar tudo da noite para o dia. Eu não estou falando nada em relação a esse governo, nem o anterior, nada, não estou falando isso, mas ninguém mais acredita. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, está pensando só em si mesmo. Ninguém está nem aí para você, ninguém está nem aí para você, a não ser um ambiente como esse. Fora daqui, ninguém está nem aí para você. Então Pedro já sabia isso lá no primeiro século. Ele falava: gente, nós estamos cercados de corrupção, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Naquele primeiro culto da primeira igreja, 3.000 convertidos. É pouco? É a obra de Deus naquele momento, e que é o mesmo Deus hoje. Bom, aqui a gente chega onde mais nos interessa na mensagem de hoje, né? O que a gente pode aprender com eles, com essa primeira igreja, que pode nos ser útil como cristãos, como cidadãos, como pessoas que estão querendo conhecer Jesus, crescer no relacionamento com Jesus Cristo e viver em comunidade? O que pode ser útil que eles faziam naquela época que a gente deveria fazer? Pedro explica. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha que simples. Como que vivia a primeira igreja? A primeira igreja, aquela comunidade, eles não só ouviam os ensinamentos dos apóstolos, mas eles colocavam em prática. Eles viviam de acordo com o que eles estavam aprendendo, com aquele ensino, que é o ensino de Jesus Cristo.
Então eles colocavam isso em prática. Então essa é a primeira coisa que a gente deveria fazer. Cara, qualquer um que pregue aqui, qualquer pessoa que suba nesse lugar para falar alguma coisa, tem a responsabilidade de apontar o que Jesus ensina. E qualquer um que suba nesse lugar não tem a intenção de convencer por argumento qualquer um que esteja ouvindo aqui. Mas é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente não consegue convencer você com argumento. A única coisa que a gente prega é para que você coloque isso em prática, porque nem conhecimento não é isso que você veio fazer aqui. Adquirir conhecimento. Você quer adquirir conhecimento? Vai fazer teologia. Vai estudar teologia, vai ler livros. Você vai acumulando conhecimento, livros, é ótimo, bacana. Mas aqui não. Você aprende, mas para colocar isso em prática. E é isso que a primeira igreja fazia. Eu preciso aplicar aquilo que eu estou ouvindo de Jesus, né? Segunda coisa que eles faziam, eles se dedicavam à comunhão, que é o que a gente está querendo incentivar aqui na capela cada vez mais. Que a gente tenha comunhão. O que é comunhão? Comunhão é realizar algo em comum. É isso que é comunhão. Você pode olhar no dicionário. Comunhão no dicionário diz sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, identificação. Isso é comunhão. Definição da palavra comunhão. Realização de algo em comum. Partir o pão é a terceira coisa que eles faziam. Isso não é sentimento, isso é atitude. É fazer um pouco por alguém. É repartir, é compartilhar. A gente está falando aqui de oferta de uma forma tão bonita, mas é isso mesmo. Sabe, é isso mesmo. E a última coisa que eles faziam, das 4 principais, oração. Levar os pedidos, falar com Deus, orar pelos outros, orar pela sua igreja, orar pelos seus líderes, orar pelo seu irmão, orar por aquele que está doente. É isso que uma igreja saudável faz. Então, qual que era o resultado disso? Todos estavam cheios de temor. Temor não é medo, tá, gente? Temor é um sentimento profundo de respeito, de obediência. Então, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha só, a gente deu uma volta enorme para falar assim, que se a gente fizer isso, aquilo que você está precisando, você pode alcançar. Isso é a Bíblia, é o ensinamento de Jesus Cristo. Sinais e maravilhas aconteciam. Por quê? Porque eles aplicavam o ensino, porque eles se dedicavam à oração, porque eles tinham comunhão e porque eles partiam o pão. Por isso que as coisas aconteciam. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Essa parte é difícil, essa parte é complicada, né? Tem gente que fala assim, dízimo é coisa do Velho Testamento, no Novo Testamento Jesus acabou com esse negócio de dízimo. Beleza, vou te dar uma boa notícia. O que eles faziam? Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que é o ensinamento de Jesus? O dízimo, esquece o dízimo. Os caras traziam tudo para a igreja. Eu não estou falando isso, tá? Eu sei que tem gente falando isso na televisão. Não estou falando isso. Mas o amor era tão grande que sabe o que eles faziam? Eles traziam todo o dinheiro, todo o salário deles para a igreja, vendiam terreno, traziam dinheiro para a igreja. E eles distribuíam entre os necessitados. Então, o que acontecia? Não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque todo mundo tinha. Quem não tinha, pegava. Quem tinha, doava. Era assim. Nós temos uma caixa de alimentos ali na entrada, fica aberta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quem tem, traz, coloca ali. Quem não tem, leva. Qualquer um. A gente ninguém fica vigiando, fica ali. Muita gente já se serviu disso, glória a Deus por isso. Muita gente já colocou coisa ali, glória a Deus por isso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, todos os dias, eles continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão às suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração.
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Lógico, todo mundo ficava encantado com aquilo. E o Senhor, Deus, lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é o sonho nosso, desde o dia que a gente abriu as portas desse lugar. Quando a gente colocou no nosso slogan, uma igreja relevante, a gente não quer ser uma igreja que não faça sentido, a gente não quer ser uma igreja instituição, a gente quer ser uma igreja importante, relevante, é sinônimo de importante. Uma coisa irrelevante é uma coisa que não tem importância nenhuma. A gente quer ser importante na vida das pessoas. Por isso que a gente é uma igreja relevante, a gente quer ser uma igreja relevante. E uma igreja relevante precisa viver assim. Precisa viver assim. Hoje em dia, a gente vive a ilusão das redes sociais. Você vende e você compra a representação do que são as pessoas. Mas ninguém é de verdade ali. Ninguém é de verdade. Então o que acontece? Você vende uma imagem ali que não é a sua verdadeira. Porque tem filtro, tem uma série de recursos, né? Você só fotografa os bons momentos. Então você vende uma imagem que não é a sua, que não é verdadeira. E aí o que gera nas pessoas? Eu preciso ficar cada vez mais no meu celular e no meu computador, porque eu não sou daquilo de verdade. Então as pessoas estão ficando mais reclusas. É um movimento contrário, né? Você tem 5.000 amigos, mas na verdade, se precisar de 3, vai ser difícil, né? Se tiver com a dor de dente, precisar de uma carona, você não sei se você tem 3, né? É o que está acontecendo, porque ali não é de verdade. Aquilo não está acontecendo de verdade. Aquilo não é você de verdade. E aquelas não são as pessoas de verdade. Eu tenho parentes meus, sabe, esses dias, a prima minha, muito querida, mas muito querida mesmo, chamei ela para vir aqui na igreja, porque assim, você entra na rede social dela, meu Deus do céu, tem muito dinheiro, está toda hora viajando, não sei o que, isso e aquilo, posta um monte de coisa legal, assim você fala, nossa, né? Puxa vida, que hora que ela vai me convidar para um jantar desse, né? Você fica animado até. Aí eu falei, pô, você podia ir na capela lá. Ela falou, você não consigo sair de casa. Ela não consegue sair de casa, uma depressão, não consegue ver gente, não consegue sentar aqui do lado de outras pessoas. Não é aquela pessoa que você vê ali, sabe? Então, Jesus sabia que nenhum de nós é bonitinho de perto. Jesus nunca olhou para a gente querendo que a gente fosse uma imagem, uma representação. Jesus sempre olhou a gente nos olhos. Jesus conhece cada um de nós, os nossos defeitos, as nossas qualidades, Ele nos conhece profundamente. E quando Ele propôs que a gente vivesse em comunidade, é para que a gente vivesse assim, olhando um no olho do outro, sem medo de falar assim, eu estou precisando de ajuda. Foi bom você ter falado, a hora que eu for embora, eu vou parar naquela cesta, vou levar tudo que tiver ali, que eu estou precisando. É isso que a gente... Isso é gente normal. Isso é gente normal. E quando você tem o suficiente para abastecer, abasteça. Porque pode ser que um dia você precise. Gente, teve uma vez aqui nessa igreja, algumas pessoas mais antigas vão lembrar que a gente levava a cesta básica numa casa enorme lá no Quebec. Vocês lembram disso, não lembram? A gente levava cesta básica, porque um dia eu cheguei lá na casa e abri a geladeira, tinha um pacotinho de salsicha só, aquelas bem baratinhas mesmo, uma casona lá no Quebec. A gente começou a levar a cesta básica para aquelas pessoas. Então não independe de onde você mora, cada um passa por suas tempestades. E aqui é o lugar onde você deveria se sentir abraçado, amado e cuidado. E é isso que a gente quer incentivar. Lógico, eu não posso fazer isso implorando. Não, isso tem que partir de vocês. Sabe? É cada um olhar para si mesmo e falar assim, gente, é verdade. Foi o que Jesus ensinou. Foi o que Jesus ensinou. Eu tenho que colocar o Evangelho em prática
eu tenho que repartir o pão com as pessoas, eu tenho que ter comunhão, eu tenho que buscar a Deus em oração, é o que eu tenho que fazer. Se eu creio em Jesus, é esse o caminho. Não precisa ficar comprando coisa para pôr no chão, para pisar em cima, ou andando, não vai dar certo. Não adianta, não adianta. Enfim. Quero que essa semana você saia daqui hoje com o propósito de que essa semana você vai começar a olhar para esse ensino de Jesus e olhar para a sua própria vida. Será que primeiro você está colocando em prática o que você tem aprendido? Às vezes a gente quer conteúdo. Eu ouvi de um pastor há uns 8 anos atrás, ele falou assim, pergunta para aquele irmão que está querendo conteúdo, se ele já está praticando a mensagem do domingo passado. Fala, se ele não está praticando, ele não precisa nem vir outro domingo. Quando ele estiver praticando, ele vem no próximo. E é verdade, a gente fica querendo acumular conteúdo, não é isso. A vida cristã é prática, é o compartilhar, é a comunhão, é o partir do pão. Então, que você saia daqui desafiado, não por mim, mas por essas palavras que Jesus compartilhou e que a primeira igreja foi construída sobre esses fundamentos. Será que eu estou colocando em prática o Evangelho? Será que eu estou tendo comunhão com os meus irmãos? Será que eu estou dando passo? Porque é fácil ficar esperando, né? Não, eu quero que eles mesmo tenham comunhão comigo. Não é assim que funciona, gente. Por isso a gente está tentando iniciativas, preencher fichinha, não sei o que, a gente quer ver se aproxima. Mas tudo depende de você, se você dá um passo. Você fala, estou precisando de ajuda. Oi, estou aqui. Eu quero ajudar aqui, eu quero servir aqui. Eu tenho para oferecer para isso. Eu quero ajudar ali no computador, eu quero ajudar lá na entrada, eu quero participar dessa comunidade. Porque, olha, para resumir, para acabar, é o único lugar no mundo, não é a capela, é toda a igreja séria, é o único lugar no mundo onde as pessoas vão ficar preocupadas com você. Fora daqui, você vai ter que pagar para elas ficarem preocupadas com você. Né? Você vai num analista, num psicólogo, e aí quando dá 59 segundos, ele fala assim, então na semana que vem a gente continua daqui, certo? Então assim, ninguém mais vai te ajudar como a gente quer te ajudar, de graça, com amor, é o único lugar. Então, vamos abraçar isso, vamos valorizar isso, porque esse é o chamado de Deus para cada um de nós, para todo cristão. Amém? Amém. Deus, é um desafio, Deus, porque a gente está na contramão mesmo. A gente está na contramão. Tudo nos leva a ficarmos cada vez mais isolados, a viver uma vida que não é nossa. A cultura nossa está nos empurrando para o isolamento, Deus. A gente tem medo das pessoas, a gente tem medo de ser enganado, traído, sofrer com mentiras. E a gente vai se isolando. Às vezes a gente tem medo da própria igreja, por coisas que já foram feitas no passado. Mas em nome de Jesus, eu quero reavivar esse conceito de igreja que está na Tua Palavra, Senhor Deus, que foi aquele que Jesus anunciou. Que em nome de Jesus, esse lugar aqui seja um lugar seguro, onde a gente possa se amar, ser amado, servir, ser servido quando a gente precisar, que a gente possa ter comunhão, que a gente viva a prática do Evangelho, que a gente aprenda a compartilhar, a repartir o pão com as pessoas necessitadas e que a gente seja uma igreja de oração, uma igreja com foco no Senhor Jesus Cristo, uma igreja que quer abençoar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país e que a gente também seja conhecido como uma igreja de oração. Eu te peço isso humildemente, Senhor Deus, porque é um desejo meu, de toda a liderança dessa igreja, que o Senhor esteja nesses dias trabalhando nos nossos corações, aproximando os nossos corações, para que a gente conheça verdadeiramente o propósito que Jesus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muita alegria, que eu desejo uma ótima semana a todos vocês. Aproveita, não vai embora correndo, toma um cafezinho, fala um oi
uma pessoa que você conhece mais ou menos, pergunta o nome, pergunta onde mora. Aproveita, nós começamos uma nova fase.